Nós vivemos cercados por palavras. Elas estão em todos os lugares. Desde o bom dia que recebemos de um familiar ao acordar, até a última mensagem que lemos no celular antes de dormir. As palavras constroem o nosso mundo. Elas nos conectam uns aos outros, criam laços de amizade, de amor e de confiança. Mas também podem criar muros de separação, muros de tristeza e de ressentimento. Muitas vezes não percebemos o imenso poder que carregamos em nossa boca. Um poder que pode construir castelos de esperança ou abrir abismos de desespero. É um poder que precisa ser usado com sabedoria, com cuidado e, acima de tudo, com muito amor. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos dá um aviso muito sério. Ele nos alerta sobre a língua. Ele a compara a uma pequena faísca. Imagine uma floresta imensa, cheia de árvores antigas e vida abundante. Agora, pense em uma faísca minúscula, quase insignificante. Essa pequena chama, se não for controlada, pode iniciar um incêndio devastador. Um incêndio que destrói tudo em seu caminho. Assim são as nossas palavras. Uma fofoca, uma crítica maldosa, uma mentira. Podem parecer coisas pequenas, mas têm o poder de destruir reputações, amizades e famílias inteiras. É uma força tremenda contida em um membro tão pequeno. Pense em quantas vezes uma palavra dita sem pensar causou uma dor profunda. Uma briga que começou com uma ofensa boba. Uma amizade que terminou por causa de um mal-entendido alimentado por conversas paralelas. Tiago nos diz que a língua é um mundo de iniquidade. Veja que força nessa expressão. Ela pode contaminar todo o nosso corpo e pode inflamar o curso da nossa vida. Isso significa que as palavras que liberamos têm o poder de definir o nosso destino. Elas podem nos levar por caminhos de paz e alegria, ou podem nos arrastar para um ciclo de conflitos e amargura. Por isso, precisamos vigiar constantemente. A lição de Tiago é um chamado à responsabilidade. Cada palavra que sai da nossa boca é uma semente. Uma semente que vai gerar frutos. Que tipo de frutos você tem plantado na vida das pessoas ao seu redor? São frutos de paz, de encorajamento, de amor? Ou são frutos de discórdia, de desânimo e de dor? A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. É uma escolha diária, uma escolha que fazemos a cada conversa, a cada comentário, a cada resposta. Devemos escolher a vida. Devemos escolher usar nossas palavras para abençoar, para edificar e para espalhar a luz de Deus por onde passarmos. Tiago usa outra comparação muito poderosa. Ele fala dos grandes navios. Imagine uma embarcação enorme, imponente, enfrentando ventos fortes e ondas gigantes no meio do oceano. Parece uma força da natureza, indomável. No entanto, todo esse gigante é controlado por algo muito pequeno, o leme. Com um pequeno leme, o piloto consegue direcionar o navio para onde ele quiser. Ele pode desviar de tempestades e navegar em direção a um porto seguro. A nossa língua é como esse leme. Ela pode parecer pequena em comparação com todo o nosso ser, mas é ela que direciona o curso da nossa vida inteira. Para onde suas palavras estão levando você? Pense nisso por um instante. As palavras que você declara sobre si mesmo, sobre seu futuro, sobre suas capacidades, elas estão te guiando para um destino de vitória ou de derrota. Se você constantemente diz, eu não consigo, isso é muito difícil para mim, nada dá certo na minha vida, você está ajustando o leme do seu navio para as rochas do fracasso. Você está profetizando a derrota sobre si mesmo. Mas se você muda a sua linguagem, se você começa a declarar palavras de fé, de esperança, de confiança em Deus, o seu destino começa a mudar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mesmo acontece em nossos relacionamentos. Em um casamento, por exemplo. Palavras de afirmação, de carinho, de validação. Eu te amo. Eu admiro você. Obrigado por tudo que você faz.
Essas palavras são como o leme guiando o navio do casamento para águas tranquilas de companheirismo e felicidade. Por outro lado, palavras de crítica constante, de desprezo, de reclamação. Você nunca faz nada direito. Você só me decepciona. Elas ajustam o curso para a tempestade da separação e da infelicidade. Um pequeno leme pode salvar ou afundar um grande navio. Uma pequena palavra pode salvar ou afundar um grande amor. Portanto, precisamos assumir o controle do leme. Não podemos deixar que as emoções do momento, a raiva ou a frustração, controlem o que falamos. É preciso ter a mão firme no leme. E essa firmeza vem da nossa conexão com Deus. É Ele quem nos dá a sabedoria para saber o que falar e quando falar. É Ele quem acalma as tempestades dentro de nós para que possamos guiar nossa vida e nossos relacionamentos para o porto seguro da sua vontade. Use o leme da sua língua para direcionar sua vida para a bênção, para a prosperidade e para a paz que só Deus pode dar. Tiago nos confronta com uma verdade incômoda. Ele pergunta: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira, figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Essa imagem é muito clara. Cada árvore dá o seu próprio fruto. Cada fonte tem a sua própria água. É impossível que uma mesma fonte jorre água doce e água salgada ao mesmo tempo. E então, ele aplica essa lógica a nós. Ele diz que, da mesma boca procedem bênção e maldição, e conclui de forma direta: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não é normal. Não é o plano de Deus para nós. Pense no seu dia a dia. Nós vamos à igreja no domingo, cantamos louvores a Deus, dizemos amém para a palavra, usamos nossa boca para bendizer o nome do Senhor. Isso é a água doce jorrando da fonte. Mas, na segunda-feira, no trabalho ou no trânsito, essa mesma boca murmura, reclama, critica o colega, conta uma fofoca. Essa é a água salgada. A mesma boca que diz Deus te abençoe para um irmão, usa palavras ásperas com o cônjuge ou os filhos em casa. Como pode a mesma fonte produzir águas tão diferentes? Isso revela uma inconsistência em nosso coração, uma divisão em nossa lealdade. Essa duplicidade é perigosa. Ela enfraquece nosso testemunho cristão. Como as pessoas acreditarão no Deus de amor que pregamos se nossas palavras são cheias de amargura e crítica? Como podemos adorar a Deus no templo e amaldiçoar os homens, que foram feitos à sua imagem e semelhança, fora dele? Tiago nos chama para uma vida de integridade, onde o que falamos em particular é o mesmo que falamos em público, onde a forma como tratamos nossa família reflete o amor de Deus que cantamos na igreja. A nossa fala deve ser um reflexo consistente do caráter de Cristo em nós. A solução não é apenas tentar controlar a boca, mas purificar a fonte. E a fonte, como Jesus nos ensinou, é o nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amargura, inveja e egoísmo, nossa boca vai jorrar água salgada. Mas se buscarmos a Deus, se permitirmos que o Espírito Santo encha nosso coração com amor, alegria, paz e bondade, então, naturalmente, nossa boca jorrará água doce. A mudança começa por dentro. Peça a Deus hoje que purifique a fonte do seu coração, para que de sua boca saiam apenas palavras que abençoam, que curam e que glorificam o nome dele. As palavras têm um poder real, um impacto que pode durar uma vida inteira. Elas podem ser como um bisturi na mão de um cirurgião, que corta para curar, para remover o que faz mal e trazer restauração. Uma palavra de encorajamento no momento certo pode levantar alguém que está caído. Você é capaz. Eu acredito em você. Não desista. Deus está contigo. Essas palavras podem ser o remédio que uma alma cansada precisa para continuar a lutar. Elas trazem esperança, renovam as forças e nos lembram que não estamos sozinhos em nossas batalhas.
Uma palavra de perdão pode curar feridas antigas, restaurar relacionamentos quebrados e trazer paz a um coração atormentado. Por outro lado, as palavras também podem ser como um veneno. Um veneno que age lentamente, destruindo a autoestima, a confiança e a alegria de uma pessoa. Palavras de crítica, de zombaria, de desprezo. Você é um fracasso. Você nunca vai mudar. Eu me arrependo de ter te conhecido. Essas frases podem deixar cicatrizes profundas na alma, mais difíceis de curar do que uma ferida física. Muitos carregam por anos a dor de algo que ouviram na infância, de um pai, de um professor, de um amigo. Uma palavra dita em um momento de raiva pode ecoar por décadas, envenenando a percepção que a pessoa tem de si mesma. Pense no poder que você tem hoje. Com apenas algumas frases, você pode mudar o dia de alguém. Você pode ser o instrumento de Deus para trazer cura. Talvez um colega de trabalho esteja desanimado. Uma palavra sua de reconhecimento pelo esforço dele pode ser tudo o que ele precisa. Talvez um amigo esteja passando por uma crise de fé. Uma palavra sua, compartilhando uma experiência de como Deus te ajudou, pode reacender a esperança dele. Não subestime o poder de uma mensagem de texto, de uma ligação, de uma conversa rápida. Deus pode usar suas palavras para operar milagres no coração das pessoas. A Bíblia nos diz em Provérbios que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Veja que sabedoria poderosa. Em meio a um conflito, nossa tendência natural é responder com mais dureza, é jogar mais lenha na fogueira. Mas Deus nos chama para sermos agentes de paz, para usarmos palavras suaves, palavras que acalmam, que buscam a reconciliação. Escolha hoje ser um curador. Escolha ser alguém cujas palavras são como bálsamo para as feridas dos outros. Que as pessoas, depois de conversarem com você, se sintam melhores, mais leves, mais encorajadas. Que sua boca seja um canal da graça e do amor de Deus. Tiago nos ensina algo fundamental. Domar a língua é uma tarefa sobre-humana. Ele diz que todo tipo de animal pode ser domado pelo homem, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Isso pode parecer desanimador, não é mesmo? Se é impossível, por que tentar? Mas a chave está na frase nenhum homem pode domar. Sozinhos, com nossa própria força de vontade, nós realmente não conseguimos. Nossa natureza humana, nossas emoções, nossa impaciência sempre falarão mais alto. Tentaremos por um dia ou dois, mas logo voltaremos a tropeçar nas palavras. A grande verdade, a boa notícia, é que não estamos sozinhos nessa luta. O que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. O controle da nossa língua não vem de um esforço próprio, mas da rendição ao Espírito Santo. Quando entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E um dos frutos desse Espírito é o domínio próprio. É Ele quem nos dá a força para frear o impulso de responder com raiva. É Ele quem coloca em nossa mente a palavra certa, a palavra de paz, no momento da tensão. É Ele quem nos convence a ficar em silêncio quando falar só iria piorar a situação. Como podemos buscar essa ajuda do alto? Começa com a oração. Faça do Salmo 141 a sua oração diária. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Peça a Deus, todos os dias, que Ele te ajude a controlar o que você fala. Antes de uma conversa difícil, faça uma pausa e peça a direção do Espírito Santo. Além da oração, precisamos encher nosso coração da palavra de Deus. Lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Se você enche seu coração com as Escrituras, com louvores, com pensamentos de gratidão, é isso que transbordará pela sua boca. Que hoje seja um dia de decisão. A decisão de não mais usar suas palavras para ferir, criticar ou amaldiçoar, mas sim, para ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus.
Use sua boca para declarar as promessas de Deus sobre sua família. Use suas palavras para encorajar um amigo desanimado. Use sua voz para agradecer, para elogiar, para espalhar amor. Suas palavras têm poder. Elas podem construir um legado de paz ou um rastro de destruição. Escolha construir. Escolha abençoar. Permita que o Espírito Santo tome o controle do leme da sua língua e guie sua vida para o centro da vontade de Deus, refletindo o amor de Cristo em tudo o que você disser.